Olá, voltamos para o terceiro e último bloco. Vai ser um bloco de 30 minutos, ao invés de 4 blocos, como costumamos fazer. Vou passar a palavra ao professor Ayub, que fará um questionamento a respeito do tema que já foi introduzido no bloco anterior. Bom, professor, isso tudo é muito novo, há dúvidas, incertezas, aqui há, fora há, obviamente o tempo é que dirá se isso funciona bem. Eu repito, eu tenho adoração, realmente acredito muito nos negócios processuais, porque já antes reconhecia isso como muito bom. Hoje, ampliado, muito melhor. Agora, me preocupa muito questões relacionadas a garantias constitucionais, se elas podem ser suprimidas através de um negócio processual. E a outra pergunta que eu já faço de imediato para que o senhor já responda direto, a questão de um eventual descumprimento de um negócio jurídico. O juiz pode conhecer de ofício aquele descumprimento e aplicar uma sanção, não havendo previsão sobre tal? Então seriam esses dois questionamentos. Vamos lá. Sobre garantias fundamentais constitucionais, eu acho que é uma pergunta muito importante a tua, e que me permite também voltar a um tema que eu não respondi do bloco anterior, que é a questão do método, que o Zé Roberto perguntou. É o seguinte, muita gente tem dito, está na Constituição, não pode negociar. Me parece uma compreensão equivocada do Instituto e uma compreensão equivocada dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são renunciáveis, pelo menos em alguma medida, e são diuturnamente negociados. A gente liga o jornal televisivo, a gente vê que um investigado na Operação Lava Jato abriu mão do seu sigilo bancário e apresentou os extratos das suas contas. Ele está renunciando ao direito de intimidade. Né? Um indivíduo que entra numa luta de boxe ou de MMA e aceita sofrer, voluntariamente, aceita sofrer agressões, está renunciando parcialmente à sua integridade física. Agora, é claro que os direitos fundamentais eles têm um limite que é de proteger o indivíduo contra ele mesmo e contra a sua própria vontade. Então a questão não é tão simples de dizer assim, está na Constituição, não pode negociar. Se assim fosse, toda cláusula de convenção arbitral ou de cláusula compromissória seria inconstitucional, porque ofende o acesso à justiça. Se fosse assim, todo foro de eleição seria inconstitucional, porque fere o juiz natural, que são garantias que estão na Constituição. Se fosse assim, toda convenção sobre prova feriria a ampla defesa, que está na Constituição. Toda convenção sobre prazo feriria a duração razoável do processo, que está na Constituição. Então não é porque existe uma garantia constitucional que, por si só, isso leva à inadmissibilidade ou invalidade da convenção processual. Essa é uma premissa que tem que ser quebrada. Não é um limite tão somente dizer ou identificar uma garantia fundamental na Constituição. E aí vem o método. Eu tentei estabelecer esse método, aqui o Zé Roberto fazer referência no meu livro, porque eu acho que, ao mesmo tempo que o Código ampliou as convenções processuais típicas, ele criou cláusulas gerais. E o barato da cláusula geral é que ela permite a convencionalidade atípica, é a criatividade das partes ao celebrarem o negócio, que vai permitir que elas possam estabelecer regras de procedimento, mesmo onde o legislador não as previu tipicamente. Então, para controlar esses negócios atípicos, a gente precisa de um método. E eu propus um método em 3 etapas. A primeira dessas etapas é justamente identificar a garantia constitucional correlata. Então, identificar que nos acordos sobre contraditório, ou sobre promessa de não processar, promessa de não recorrer, a gente está falando sobre duplo grau de jurisdição, ou sobre direito ao contraditório. Nos acordos sobre prazo, suspensão do processo, calendário, estamos falando sobre duração razoável do processo. Nos acordos probatórios, estamos falando sobre ampla defesa. Identificar a garantia. A segunda etapa é o que eu chamo de buscar grupos de tipos, ou séries de tipos. Porque a gente tem um sistema em que os acordos processuais típicos convivem com os atípicos. Então, para controlar o atípico, se existe dentro de um mesmo grupo de acordos algum acordo processual típico, onde o legislador talvez tenha estabelecido certos parâmetros, a gente pode ir lá e buscar por analogia aqueles parâmetros. Então, por exemplo, para foro de eleição, a lei diz que o pacto tem que ser escrito. É uma restrição formal que existe para aquele acordo. Então me parece que aquilo possa ser estendido por analogia, não para toda a convenção processual, mas para as convenções processuais da mesma série de tipos, como por exemplo as sobre competência e jurisdição, porque o foro de eleição é uma convenção de competência e jurisdição. Então, procurar essas séries de tipos é identificar o diálogo entre o típico e o atípico, entre o que está previsto no código e o que não está. E, finalmente, verificar a intensidade em que a garantia fundamental que a gente identificou na primeira etapa está sendo violada. Porque convenções processuais que reduzam a zero a garantia fundamental são inválidas.
Então a gente não pode ter um pactum de non petendo, que é a promessa de não processar, que tem que ser temporário, com um período que seja maior que o prazo prescricional, porque senão você está reduzindo o direito material a zero. Você não pode ter uma renúncia probatória ou uma transferência de ônus probatórios que transfira um custo excessivo para a produção da prova para uma parte hipossuficiente econômica, porque você reduz a garantia ampla defesa a zero. Então, vejam, a questão não é simplesmente identificar uma garantia e dizer é inadmissível a convenção. É identificar a garantia, ver se a lei tem tipicamente restrições que a gente possa pegar emprestado e, no final das contas, verificar até que ponto a convenção está restringindo a garantia, que pode ser restringida pela vontade do beneficiário a ela, e, ao mesmo tempo, sem reduzi-la a nada, sem levá-la a um ponto de inviabilizar o exercício do direito processual. Esse é um método que eu proponho. Claro que, como todo método, a gente tem que ter uma preocupação de que ele seja manejável praticamente. Então, se você começa a fazer uma metodologia muito complexa, com várias etapas, com 10 etapas e subetapas, aquilo se perde, se torna absolutamente impraticável, né? Então, um advogado, o juiz não vai aplicar. Então, eu procurei fazer esse método em 3 etapas, que evidentemente não resolve todos os problemas, mas é um norte para a gente pensar em como uma convenção que a gente não identifica ela claramente na lei, como a gente pode controlar a sua validade, a sua admissibilidade. Sobre a outra pergunta do Ayub, que foi sobre o descumprimento e as formas de exigir o cumprimento de convenções processuais, essa pergunta é muito complexa. Por que ela é complexa? Que para entender bem isso, a gente tem que trabalhar uma diferenciação que eu faço entre 2 grandes tipos de acordos. Se você for ver, o artigo 190 permite essa classificação, porque ele diz que as partes podem negociar sobre a norma do procedimento e elas podem negociar sobre seus ônus, faculdades, deveres e poderes processuais. Então, existem acordos sobre as situações jurídicas processuais, ônus, poderes, deveres, sujeições, e acordos sobre as normas do procedimento. E aí eu faço uma classificação que é dividir esses acordos em 2 grupos: os acordos obrigacionais e os acordos dispositivos. Os acordos obrigacionais são os acordos sobre um agir ou não agir em juízo. Eles têm um campo de liberdade muito maior. Por que eles têm um campo de liberdade muito maior? Porque não há, havendo acordo, não há uma norma processual da lei que tenha incidência natural ao caso. Notem, se eu não ajuizo a ação, não incide a norma sobre a citação. Então aquilo é algo que está na minha vontade. Então, se eu prometo não ajuizar a ação em 2 anos, ou não ajuizar a execução em 2 anos, não existe uma norma legal que tenha incidência natural ao caso. Então, nesses acordos sobre um agir e não agir, a liberdade das partes é muito maior. Nos outros tipos de acordo, que eu chamo de dispositivos, nesses a liberdade é menor. Por quê? Porque nesses acordos existe uma norma legal que teria incidência natural ao caso na inexistência da norma convencional. Então, esses acordos derrogam a norma. A norma da convenção derroga a norma da lei e o juiz vai aplicar a norma da convenção. Então, por que isso é importante? Porque a forma de cumprimento dos acordos varia a depender de serem de um tipo ou de outro. E também a possibilidade do juiz conhecer de ofício sobre o negócio varia a depender do acordo ser de um tipo ou de outro. Em se tratando de um acordo obrigacional, de respeito a um agir ou não agir em juízo sobre as situações jurídicas processuais, o juiz não pode conhecer de ofício, salvo se a lei permitir. Salvo se a lei expressamente permitir. Se a lei não fala nada, o juiz não pode conhecer de ofício. Por que ele não pode conhecer de ofício? Porque a parte pode revogar, pode haver um distrato do acordo até o momento da sua incidência. A lei prevê isso, inclusive, para a convenção arbitral. A cláusula compromissória, se ela não é invocada pelas 2 partes até o momento da contestação, presume-se que houve uma renúncia tácita de ambas as partes. Esse é um exemplo que a convenção arbitral, a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral são exemplos de acordos obrigacionais, de agir ou não agir em juízo. Agora, no caso dos acordos dispositivos, como o juiz tem uma norma da lei que teria incidência natural ao caso, ele pode conhecer de ofício da convenção, mesmo que as partes não peçam a aplicação da convenção, porque ele tem que saber como agir, ele tem que saber como proceder, ele tem que saber como conduzir o processo. Eu vou fazer a citação na forma como ela está no código ou de acordo com essa cláusula que eu estou vendo que está no contrato. Então, esses acordos dispositivos, o juiz pode conhecer de ofício. Então, ele olhando o contrato, ele vê que tem lá uma cláusula que determina a forma de citação, ele implementa a norma da convenção. Já os acordos obrigacionais, o juiz não pode conhecer de ofício.
tá? Porque eles dependem de pedido da parte, pelo menos de uma delas, de que se cumpra a convenção. Se nenhuma das duas pedir, o juiz aplica a regra da lei. Ele não pode conhecer da convenção, mesmo se o contrato estiver nos autos, percebam? Porque se as partes podem ter feito um outro instrumento que não consta dos autos, renunciando aquilo ou destratando o que foi convencionado. Então, é uma pergunta complexa porque tem que partir dessa premissa teórica, dessa divisão entre os acordos, que é muito importante para que o sistema feche. Mas é uma pergunta fundamental, porque certamente os juízes, desconhecendo o instrumento, vão achar que podem conhecer de qualquer tipo de convenção processual de ofício quando não ocorre dessa maneira. Finalmente, a questão de como cobrar o cumprimento, isso também varia dependendo do tipo de acordo. Normalmente, os acordos obrigacionais, eles são verificados por uma conduta contrária à convenção. Então, existe uma convenção processual pela qual as partes renunciam a todos os recursos. Aí, lá no tribunal, o desembargador pega um recurso e a parte juntou o contrato. E está lá uma renúncia a todos os recursos. O que ele deve fazer? Ele deve inadmitir o recurso desde logo? Não. Por quê? Porque a renúncia ao recurso é um acordo processual do tipo obrigacional. Tem que esperar a parte contrária. Ele tem que notificar o recorrido e dizer, ver o que ele vai falar. Se ele falar, opa, é inadmissível porque a convenção dizia que esse recurso é inadmissível. Então, como é que o judiciário cumpre ou faz cumprir o acordo obrigacional? No acordo obrigacional, o judiciário não cumpre, o judiciário faz cumprir. Que é uma questão que a gente já discute muito tecnicamente, que está no juramento dos juízes, né? Cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República. Às vezes o judiciário cumpre ele mesmo. Quando o juiz determina a citação na forma convencionada, ele está dando cumprimento ao acordo. Só que isso ocorre para os acordos dispositivos. Nos acordos obrigacionais, quem tem que cumprir ou descumprir, quem pode cumprir ou descumprir, são as partes. O juiz dá cumprimento ao acordo. E como é que ele faz isso? Por uma decisão de inadmissibilidade das condutas contrárias ao que foi convencionado. Então, essa percepção desse tipo de acordo é fundamental para que isso funcione no judiciário, porque senão os juízes vão atuar onde não podem, vão atuar às vezes contra a vontade das partes, né, que podem ter destratado aquilo, e não vão perceber essa questão pela ausência ou presença de uma norma da lei que teria incidência natural ao caso. Então essa é a chave para compreender tanto a cognição de ofício pelo juiz, quanto as formas de cumprimento, quanto as sanções para isso. Perfeito. Bom, vamos passar a palavra à professora Márcia. Professora Márcia, alguma pergunta? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da hipossuficiência eventual de alguma das partes que participam desse negócio jurídico. Quer dizer, como isso pode ser demonstrado, se isso pode e deve ser conhecido de ofício pelo juiz, enfim, quais são as questões que você vê mais importantes aí nessa questão da validade do negócio? Excelente pergunta, Márcia. Porque o 190 no caput ele abre a negociação. E no parágrafo único ele traz alguns parâmetros de controle da validade. Dentre esses parâmetros de controle está a vulnerabilidade manifesta, o que mostra que o problema de igualdade foi querido pelo legislador como sendo um norte para a gente controlar ou limitar as convenções. Isso é questão de princípio, né? de direito, melhor dizendo. Até porque entre o fraco e o forte a liberdade oprime e a lei liberta. Então a advertência lá acordé. Se a gente tem uma desigualdade, na desigualdade a manifestação de vontade também não é igual, isso pode gerar um problema. É uma vontade viciada. Exatamente. Então, esse é um parâmetro estabelecido na lei. Daí, muita gente já tem gritado, numa primeira aproximação, e refletida, no meu modo de ver, que quando houver hipossuficiência, ou quando houver uma situação em que uma classe de pessoas seja normalmente vulnerável e hipossuficiente, que as convenções processuais seriam inválidas. Então, quer dizer, em causas consumeristas, nunca seria possível convencionar. Em causas diferentes ao direito do trabalho, no processo do trabalho, nunca poderia haver convenção processual porque o trabalhador é sempre um coitadinho. Em causas referentes a incapazes, crianças, adolescentes e incapazes em geral, também não poderia haver convenção processual. Me parece que em contrato de adesão poderia haver convenção processual. Me parece que todas essas constatações são equivocadas quando generalizadas. Tá? Eu também concordo. Se é fato que a maior parte dos consumidores são hipossuficientes, ou a maior parte é hipossuficiente, se é fato que a maior parte dos trabalhadores é hipossuficiente, é vulnerável,
não são todos que são vulneráveis, né? Quer dizer, se nós aqui, que conhecemos o direito processual, fomos comprar um celular numa loja, assinarmos um contrato, a gente não sabe enxergar o que é um foro de eleição. Professor, o senhor faz uma distinção, está falando de uma distinção entre as perspectivas de vulnerabilidade, que é a fática, jurídica e técnica. Eu posso ser um vulnerável fático, mas não sou técnico, não sou jurídico e vice-versa, ou seja, há casos e casos. Como nós falamos aqui no primeiro encontro com o professor Alexandre Câmara, o direito se resolve no caso concreto. O juiz tem que examinar naquele caso concreto, porque uma vulnerabilidade aparente pode não existir naquele caso concreto. Nem todo trabalhador é vulnerável. Claro. O TST tem um precedente, no meu modo de ver, desastroso, né, com todo respeito, que reputou uma cláusula compromissória, um contrato de trabalho inválida, tão somente por ser um contrato de trabalho, e a cláusula de respeito, eu acho que era o vice-presidente da Xerox do Brasil. Super qualificado. Que certamente custou um advogado. Exatamente. O vulnerável ali é o tribunal, não é ele. Então, quer dizer, essa percepção, acho que tem que ser analisada casuisticamente, se há naquela hipótese ali uma situação de vulnerabilidade. Eu costumo brincar com a Ayub que é a diferença entre o hipossuficiente e o incapaz, né? Quer dizer, então uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro, E outro aspecto que eu também sustento é o seguinte, para olhar bem a validade ou invalidade das convenções, sua aplicabilidade nessas causas em que há indício de vulnerabilidade, ou nessas classes onde a gente talvez enxergue na maior parte dos casos de vulnerabilidade, a gente não pode olhar só para o momento da negociação. A gente não tem que olhar, por exemplo, se o sujeito, quando celebrou o contrato, era menor de idade ou era incapaz. A gente tem que olhar o resultado da negociação. Então, eu adoto nesse ponto uma visão norte-americana sobre esse assunto, que é olhar não apenas uma análise de incapacidade ou de vulnerabilidade que seja baseada na negociação, mas que seja baseada no resultado dessa negociação. Então a gente olhar o desenho do procedimento ao final e ver se ele beneficia ou prejudica o incapaz, porque senão nós vamos estar invalidando alguma coisa que convenções processuais que beneficiam o incapaz ou vulnerável a pretexto de protegê-lo, que não faz o menor sentido. Exatamente. Então, quer dizer, uma convenção que amplie prazos processuais em favor do incapaz, ela é inválida porque ele é um incapaz, não faz sentido. Então, eu acho que perceber que nem todos esses casos podem ser tratados na vala comum é um dado, e a gente tem que unir essa verificação da capacidade ou incapacidade no momento da celebração, ou da vulnerabilidade no momento da celebração, com um olhar sobre o resultado da negociação e verificar se ele é benéfico ou não para o vulnerável. O professor só colocou uma questão que também eu tinha selecionado, mas nem ia fazer a pergunta em razão do tempo. Mas essa questão, fazendo um paralelo com a sustentação oral, onde não cabe ou onde se pretende aumentar, pouco importando a categoria, se é negócio ou não é negócio, a questão de dilação de prazo. Porque isso, teoricamente, eu acho perfeito, mas na prática isso pode trazer um problema enorme para a prestação jurisdicional. Então, quando a lei estabelece, por exemplo, uma suspensão que não pode ultrapassar o prazo de 6 meses, mas as partes convencionam em 10 meses, 12 meses, 1 ano, coisa e tal, eles estão trazendo um problema enorme para a política judiciária do tribunal, a praxe forense. Isso vai trazer um prejuízo muito grande. Então, a sua opinião sobre essa questão, por exemplo, pontualmente, a suspensão de prazo, as partes poderiam convencionar no sentido de alargá-la? Olha, me parece que mesmo sim. Desconsiderando ou não levando em consideração essa questão relativa ao dia a dia forense? Parece que sim, eu discordo de você nesse ponto, porque eu acho o seguinte, não me parece que o impacto que isso tem no judiciário seja muito intenso. Primeiro porque se a gente considerasse que todos os processos no Brasil são físicos, esse impacto seria que aquele processo ficasse na prateleira. Isso é o que significa, porque naquele período da suspensão o judiciário não está praticando nenhum ato. Deixa eu só botar uma pimentinha, nós temos um CNJ que nos controla, você tem todo um problema de arquivo para os processos físicos, você tem todo um controle sobre os processos eletrônicos que não podem ficar parados por muito tempo. Recentemente, o CNJ, agora, mês passado, fez uma correição no tribunal e apontou algumas incongruências que não eram verdadeiras. Por quê? Porque não levaram em consideração que determinados processos estavam em diligências, eles não levaram isso em consideração. Então tem um impacto no dia a dia que aí, me desculpe até dizer, só quem está lá há muitos anos é que vê isso. A gente
eu, Márcio, trabalhamos nas administrações do tribunal, a gente via isso com muita facilidade. Mas aí eu acho que o que ele está falando é que esses casos serão tão poucos que estatisticamente talvez não impactam. Eu acho que é isso que eu quero dizer, não são tão poucos. Isso me parece que possa ser. A gente também tem correições lá, que são muitas vezes eletrônicas e outras são físicas lá no Ministério Público Federal, e a gente tem esse mesmo problema, essa ditadura das estatísticas. Mas quando tem um negócio desse, se fosse no judiciário, o que eu ia fazer é que, olha, isso aqui não é um problema meu. As partes convencionaram, eu estou vinculado, então eu tenho que esperar até abril para despachar. Se eu despachar antes, aí eu estou violando um dever funcional, que é de respeitar o acordo das partes. Eu sei, mas nesse momento, desculpe até eu contrapor, nesse momento, ao invés de eu estar julgando, eu estou me justificando. Então tem tanta coisa que... Não seria o caso, então, de mudar essa regra do CNJ? Não ao invés de limitar o negócio, ou mudar o sistema para criar uma categoria. As partes também não podem convencionar um prazo absurdo. Vai ficar parado 10 anos. Agora, alguma coisa razoável, 8 meses, 1 ano. Isso é porque é uma coisa difícil. Eu volto ao método, tá? O exemplo da Márcia, acho que me volta àquela ideia do método. Ultrapassar os 6 meses da lei me parece possível por convenção. Mas elas não podem estabelecer um prazo que torne aquele processo vagaroso demais. E aí tem um problema, que se o prazo, no meu modo de ver, se o prazo começa a se estender para além da prescrição, por exemplo, existem interesses de terceiros que podem ser impactados. Pode ter um terceiro que esteja observando aquela litigância e ele pode intervir como assistente em qualquer momento. E aí eu volto se aquilo está suspenso e vai para além da prescrição, como é que ele, terceiro, vai saber quando intervir e como intervir? Eu volto atrás, professor, aquela questão do consequencialismo jurídico, dos impactos econômicos, ali falta uma segurança. Tem diversos fatores que, repito, na prática a gente vê de uma forma, na teoria a gente vê de outra forma. Se a gente tentar aplicar a teoria na prática, é um desastre total. Então eu fico um pouco preocupado e por isso sempre repito isso. O direito se resolve no caso concreto. Eu não vejo, com devido respeito, simpatia com, por exemplo, a ampliação de prazos além daqueles previstos na lei. Porque isso traz... Quando eu citei o CNJ, eu dei apenas um exemplo, porque isso pode ser modificado. Claro. Só que até que seja modificado, isso já trouxe um estrago, eu vou ter que responder por isso, eu vou ter que fazer isso. E as partes ficam prejudicadas. E há um direito constitucional que prima pelo tempo razoável do processo. E que não é direito exclusivamente das partes envolvidas naquele processo, mas da sociedade como um todo. Por isso que eu falei, se é um prazo, se é uma ampliação razoável... Mas um prazo pequeno aqui pode ser irrelevante. Um prazo pequeno lá no interior do Amapá pode ser um prazo totalmente irrazoável. Então, eu acho que nessa hora, professor, com todo respeito, eu acho que nessa hora é melhor, a meu juízo, do ponto de vista prático, não teórico, seguir o ditame legal, para evitar qualquer tipo de prejuízo, seja as partes, seja em relação à sociedade, seja em relação à prestação jurisdicional como... Ou a terceiros. Mas e até eu acho que também há que se pensar muito, aqueles que forem orientar as partes a fazer o negócio jurídico, se aquela cláusula não vai gerar uma polêmica tamanha quando for imposta no judiciário, que vai atrapalhar muito mais do que você seguir o by the book ali do Código de Processo. Porque imagina se a gente vai ficar discutindo com o juiz se a gente pode ampliar esse prazo de suspensão do processo para além de 6 meses ou não, o tempo que se vai perder ali, a energia que se vai perder ali, se vai compensar ou não aquela convenção que as partes estão tomando. Então eu acho que também isso é alguma coisa que aquele que orienta o cliente a fazer ou não fazer o negócio jurídico tem que levar em consideração. Eu concordo que isso além do que há recursos, há resistências, isso vai se protelando. Você vai gastar energia enorme discutindo uma coisa que no final, quando ela ficar solidificada, poxa, era melhor que eu tivesse seguido by the book ali, que estava tudo certo. Mas isso é um problema também, Márcia, na arbitragem, né? Na arbitragem é muito mais comum que se convencione a arbitragem antes do litígio. Sim. Isso, né? Então as cláusulas compromissórias são muito mais frequentes do que compromissos arbitrais quando o litígio já surgiu. E a mesma coisa vai acontecer com o negócio jurídico, né? Vai ser muito mais comum, como já está sendo, que o negócio jurídico seja prévio, que ele seja durante o processo. Só que ali há no Código de Processo Civil uma norma prevendo, não pode ultrapassar esse prazo. Então, mas veja, eu já não estou falando do caso do prazo, eu estou falando em geral. Em geral. E aí eu quero chegar no ponto que a Márcia salientou, que é o seguinte,
É claro que, trazendo o Instituto, isso vai gerar disputas sobre a aplicação do Instituto. Né? Então, é como um novo tipo de contrato, vai gerar disputas sobre a aplicação do contrato. A questão é que isso sempre vai ser algo que você deve ter que levar em consideração quando está planejando o contrato lá. Vou botar um negócio jurídico, isso vai poder gerar algum tipo de discussão? Vai poder gerar algum tipo de discussão. Às vezes essa discussão vai valer a pena. Às vezes ela não vai valer a pena. É por isso que, embora a homologação judicial não seja necessária para que todos os negócios jurídicos processuais sejam válidos, muitas pessoas têm levado a homologação para dar mais conforto. Para dar mais conforto, para que depois elas saibam que se amanhã der o litígio, já foi homologado. É uma pimenta, o juiz pode não homologar? Boa pergunta. Me parece que a lógica dos negócios processuais é que o juízo de homologação seja um juízo puramente formal sobre questões que não tocam a conveniência ou inconveniência de negociar. Mas a questão da validade. Mas então como é que fica a reapreciação dessas questões depois, num eventual processo? Que se o juiz da homologação não apreciou essas questões, o juiz que for processar terá que apreciá-las. Mas como o juiz da homologação não vai apreciar essas questões? É isso que eu pergunto. Quando o juiz homologa, ele enfrenta desde logo a validade ou não do procedimento escolhido. Sim. Quer dizer, ele não apenas formalmente... Não é só um carimbo. Ele já... O que ele tem que verificar? Ele tem que verificar as hipóteses do 190, parágrafo único, se tem alguma hipótese lá de abuso de direito, vulnerabilidade, né, que a gente já comentou algumas delas aqui. Se o objeto é possível ou não é possível, então ele vai ver se a convenção é inválida ou inválida. Agora, se ela for válida, ele não pode deixar de aplicá-la, ele tem que dar uma homologação. Sim. O que ele pode ficar em dúvida é se a parte, por exemplo, se manifestou com liberdade, se aquilo é fruto efetivamente de uma manifestação de vontade. Nas colaborações premiadas no processo penal, por exemplo, veja que é comum que os juízes chamem o réu com o... Claro que aí tem um procedimento um pouquinho diferente da lei da organização criminosa, mas a ideia daquela convocação do celebrante da colaboração perante o juiz, para dizer se a manifestação de vontade dele foi livre. O senhor estava acompanhado do seu advogado? Sim, não é para ver se aquilo é bom ou ruim para ele. Quem sabe o que é bom ou ruim para a parte é o conveniente. Qualquer dos contratantes tem o direito de pedir homologação individualmente, né? Não precisam os dois manifestar. Quando a homologação é exigida pela lei, qualquer um deles pode pedir ao juiz a homologação individualmente. Quando não está previsto na lei, me parece que isso deva ser uma convenção também. As partes devem ter que concordar com a submissão à homologação. E eu digo isso como membro do Ministério Público. Normalmente, quando a gente... Claro que aí a negociação no campo das ações coletivas, por um TAC, por exemplo, ela tem uma nota publicística maior do que as convenções privadas. Mas a gente no Ministério Público evita levar ataque à homologação. Isso se ensina desde o início que você entra no Ministério Público, porque você enfraquece o instrumento negocial, que a bola está na nossa quadra, né? Nem tem necessidade, sem necessidade. Mas se as partes ajustaram a homologar judicialmente, qualquer uma delas pode requerer. Se as partes ajustaram convencionalmente, que vai homologar em hipótese que a lei não exige, aí qualquer uma delas pode requerer, eu concordo com você. Mas se não há essa convenção e não está na lei, eu não acho que uma delas possa levar ao judiciário pelo simples risco do juiz não homologar. Exatamente, botar em dúvida aqui. Por exemplo, hoje o antigo 158, atual 200, salvo engano, diz literalmente que os atos unilaterais ou bilaterais produzem efeitos imediatamente, independente de homologação. A homologação existe tão somente para pôr fim ao processo, mas já produz efeitos. Né? Mas não é desejável que as partes saibam desde logo se esse procedimento é válido ou não? Quer dizer, o interesse das partes aí, ao levar a homologação, é dar segurança jurídica, é dar estabilidade a essa relação. Se você deixa para depois, quando surge o litígio, até você dá mais ensejo a disputas, porque quando há o litígio, né, aumenta a temperatura da discussão, você vai ter o interesse maior das partes de discutirem qualquer questão envolvendo o contrato. Né? Se você faz isso previamente, você, além de dar uma estabilidade maior, você reduz a possibilidade de litígio dentro
daquele processo. Eu concordo totalmente com você, Zé Roberto. É o que acontece na arbitragem. O cara se convencionou lá atrás numa cláusula compromissória, só que aí dá o litígio, um vai para o judiciário e o outro quer arbitragem. Pois é. Então, um interessado pode não cumprir o contrato, pode não cumprir a convenção. Esse é um problema vida, né? insolúvel da Isso é vida. da vida. Isso não é um problema dos negócios jurídicos processuais, é um problema da vida. É um problema em geral. Agora, qual é o problema aí de se levar à homologação? O STJ tem jurisprudência assente no sentido de que o judiciário não é um carimbador de acordo de negócios. Então, não é porque você você celebrou um contrato que você pode levar lá para o juiz dar um carimbo. Ele vai avaliar. O que mudou no novo CPC? Que o novo CPC tem alguns dispositivos que parecem permitir essa homologação. 515, parágrafo 2º, 3º. Por qualquer das partes. Por qualquer das partes, até sobre matéria que não está posta em juízo, etc. E diz que o judiciário terá que apreciar. Então, acho que hoje existe base normativa no CPC para permitir essa homologação, que seja também acordada entre as partes, e que o STJ terá que rever esse seu posicionamento a respeito do judiciário ter ou não essa função de carimbador, porque me parece Mas já há precedentes nesse sentido. Depois eu até vou te pedir para me passar, porque eu tenho estudado muito esse tema. Eu acho que o conceito de jurisdição está mudando e o processo negociado exige que o juiz perceba esse interesse na segurança jurídica a que você fez referência. As partes estão ali, não é pedindo um carimbo, elas querem segurança jurídica de que aquilo será válido no futuro. Outra coisa que eu acho que é de se afastar também, eu vi bons autores defendendo isso, é de que a convenção vincula a pessoa do juiz que homologou, não vincula outro juiz que venha depois. Isso é uma outra. Isso aí, pelo amor de Deus. Aquela produção antecipada de prova. Você tem que torcer para o juiz não morrer, né? Mas isso na prática acontece. Aquela produção antecipada de prova que você faz, aí depois é livre distribuição, vai para outro juiz, o juiz manda fazer outra perícia. Então aquele energia toda, aquele dinheiro todo gasto, não valeu mais nada. Pelo amor de Deus. Bom, isso é um pouco demais. Professor Cabral, nosso tempo infelizmente acabou. Infelizmente. Uma pena, a conversa estava muito agradável, muito instrutiva. Isso é um pretexto para ele voltar. Eu quero só que você diga qual é o nome do seu livro, o título do seu livro, recomendar para as pessoas. Se você quiser recomendar para as pessoas. Eu ia até trazer aqui, isso aqui eu estava no trabalho, eu não estava mais com cópia do livro. O livro se chama Convenções Processuais, editora Juspódio. E eu organizei também uma coletânea junto com o colega Pedro Henrique Nogueira, também estudo o tema, também pela editora Juspódio, chamada Negócios Processuais, que é uma coletânea que traz artigos sobre diversos tipos de negócio em espécie e sobre teoria geral dos negócios também, e inclusive de autores estrangeiros, tal, que tem sido também muito consultada. Se puder compartilhar para a gente depois, a gente coloca isso no site. Com certeza. Manda o link para vocês. Bom, queria agradecer em nome de todos e também do público que irá assistir certamente a sua presença aqui. A nossa conversa foi muito instrutiva, muito esclarecedora. E espero um dia poder contar de novo com sua visita. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Parabéns. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigado. A sua juventude é inversamente proporcional à sua cultura jurídica. Muito bom. Gostei muito. Obrigado. Parabéns. Parabéns.